E nós estamos falando sobre prosperar. Nessa noite eu quero falar com você sobre 3 chaves que podem conduzir você à prosperidade no Senhor. Vou falar com você nessa noite sobre 3 chaves para conduzir você à prosperidade. Você que está aqui nos visitando, tem um casal, tem uma família aí que está visitando, eu quero dizer a você o seguinte: hoje, nesse mês de novembro, até o primeiro domingo de dezembro, nós estamos falando sobre prosperidade. Deus falou ao meu coração: você precisa ensinar o seu povo a administrar o que ganha, e administrar o que ganha para prosperar. Às vezes nós não falamos sobre dízimos e oferta na igreja com tanta veemência, com tanta avidez. Olha como engoli um dicionário essa semana, porque a gente fica com medo daquilo que a gente vê no YouTube, aquilo que a gente vê nas TVs, quando na verdade a Bíblia sempre falou de dinheiro. Então presta atenção comigo aqui, nós já vamos começar a caminhar na palavra, mas eu queria que você imaginasse: você já desejou multiplicar o seu dinheiro? Erga a mão aí. Deus, eu creio que sim, eu penso nisso. Você também deve pensar. No início ou no final de cada mês, quando você recebe a sua remuneração, recebe o seu pagamento, o desejo do seu coração é ver aquele dinheiro multiplicado. Eu tenho até uma brincadeira quando eu vou no mercado, ou eu vou pagar alguma conta, em qualquer lugar, eu digo lá para a moça, né? Eu estou dando lá as notas de 100, eu já pergunto para ela: você sabe fazer mágica? Ela olha assim, meio estranho: não, eu não sei fazer mágica. Falei: poxa vida, eu não acerto uma, porque se você soubesse fazer mágica, eu ia pedir para você multiplicar esse negócio e a gente dividia. Ela falou: olha, eu até penso, algumas dizem assim: olha, eu queria fazer isso. A verdade é que nós todos, quando olhamos para aquilo que nós ganhamos, a gente pensa: isso aqui podia multiplicar na minha mão. Se você tem um coração grato a Deus, lá no fundo surge uma oração: Deus, multiplica os meus recursos, por favor. E se você é crente, bem crente, daqueles crentes mesmo, você finaliza essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é assim? É ou não é, gente? Mas também tem o outro lado. Se o seu coração é ingrato, se você tem um coração avarento, se o seu coração está naquele provento, é bem provável que você saia dali do escritório da firma, do seu banco, proferindo algumas maldições sobre o recurso que você acabou de receber das mãos de Deus. Então, por isso eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu oro, com aquilo que eu imagino e com aquilo que eu falo. Porque se você fica declarando: é pouco, é pouco, não dá para nada, não vai dar para nada mesmo. Eu prefiro o outro lado, eu prefiro o lado da gratidão. Mas nessa noite eu quero surpreender você. Eu quero dar uma boa notícia a você. E quando eu falar isso aqui, você vai colocar a mão no rosto e vai dizer: oh! Tá bom? Vamos lá? Eu quero dar uma boa notícia a você. Eu quero dizer algo que vai surpreender o seu coração. É agora, é agora, é agora. É agora. Deus pode multiplicar o que você ganha. Agora deixa comigo que tem o outro lado. Isso não deveria ser novidade para você. Isso não deveria surpreender o seu coração. Isso não deveria causar esse espanto tão automático que causou na sua vida. Sabe por quê? Porque ao longo da história, ao longo da Bíblia,
O que a gente vê é Deus multiplicando, sempre. Deus multiplicando sempre. Só para refrescar a sua memória. Ele multiplicou o azeite e a farinha da viúva pobre e do seu filho. Ele multiplicou a força de inúmeros soldados de Israel em batalha após batalha. Ele multiplicou pães e peixes em 2 montanhas da Galileia. É claro que para nós, fica claro para nós, que Deus é um Deus que multiplica. E Deus é um Deus que pode multiplicar aquilo que você ganha. Ele pode abençoar aquilo que você ganha. E agora sim, para vocês saírem daqui como crentes, nós vamos ler a Bíblia. Abra a Bíblia aí em Lucas capítulo 9, do verso 12 ao verso 17. Lucas capítulo 9, do verso 12 ao verso 17. A Eze vai projetar aí, mas eu vou ler aqui numa outra versão. Se tiver alguma diferença, fique tranquilo, é a palavra de Deus. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos e comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cercados de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar-se. Eu acho que eu pulei, né? Não. Muito bem. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando todos. E tendo os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém? Coloca a mão direita aí no seu coração. Repita comigo: Senhor Deus, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagres. Eu creio que a Sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Senhor Deus, nessa noite, eu decido abrir os meus ouvidos para ouvir a Sua voz. Senhor Jesus, eu decido abrir o meu coração para obedecer o que a Sua palavra está dizendo. Amém. Essa é a primeira multiplicação dos pães e peixes que a palavra narra para nós. Eu quero pensar com você, eu quero que você imagine. Era o decair da tarde. Começava a entardecer. E eles estavam ali reunidos, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus pregar. Então os discípulos, que já estavam ali desde as 9 horas da manhã, quase que nem a gente aqui na igreja hoje, estavam ouvindo a pregação e me parece que a pregação estava empolgante.
Sabe aquele pregador que a gente começa a ouvir, não eu, mas aquele pregador que a gente começa a ouvir e a gente não quer parar, e o pregador vai, esquece do relógio, e aí os discípulos decidiram fazer o seguinte, vamos lá falar com o homem está pregando demais, vamos falar para ele dar uma controlada e despedir o pessoal aí, porque nós estamos aqui num lugar deserto. Primeiro, esse pessoal não tem onde dormir. Depois, a gente não tem como alimentar todos eles. E mais, como é que a gente vai arranjar comida para 5.000? Então, eu imagino que houve um sorteio lá, tiraram uni do unité, salamé mingué, falaram, alguém vai lá falar com o mestre. Vai você. E aí chegaram lá, Jesus empolgado, pregando. Discípulo chegou, Jesus, o negócio é o seguinte, o povo está aí, desde manhã. A sua pregação está boa, eu estou gostando, estou curtindo. Tá, 10. Você deve continuar, mas eu acho que a gente deveria mandar o povo embora. Argumento. Eles não têm onde dormir, aqui é um lugar deserto. Jesus estava planejando uma vigília, eles não entenderam. E depois, eles não têm onde comer. Não tem McDonald's, não tem posto Ipiranga. Aonde esse pessoal vai comprar comida? O coitado do discípulo recebeu uma na orelha dizendo o seguinte, dele vós mesmos de comer. Como assim, Jesus? Espera aí, nós temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para 5.000 pessoas? Você consegue imaginar? 5 pães e 2 peixes não dá para a gente aqui, né? A gente ia sair no tapa, né não? Não, fala sério. Olha para dentro do seu coração. Olha para o seu corpinho arredondado. E diz assim, 5 pães e 2 peixes dá para nada. 5.000 pessoas. E assim, 5.000 homens. 5.000 homens. Imagine que a metade daqueles 5.000 tivesse acompanhado da mulher e mais 4 filhos. No mínimo 12, começando por Jacó, né? Mas veja, você já imaginou quanta gente? Então presta atenção. Essa história dá para nós 3 chaves. 3 chaves. Três chaves para a multiplicação daquilo que nós temos. 3 chaves que, se eu e você usarmos, nós teremos o nosso recurso, o recurso multiplicado. Então eu quero que você preste atenção comigo e viaje nesse texto. A primeira chave para Deus multiplicar em sua vida é a decisão da obediência. Cutuca quem está do teu lado e diga, decida obedecer a Deus. O verso 15 diz para nós o seguinte, que Jesus deu uma ordem para eles. Jesus falou, olha, mande que se assentem de 50 em 50. Você já imaginou 12 caras chegando para um grupo de 5.000 e falando assim, se assenta de 50 em 50. É mais ou menos quando a gente diz assim, faça grupo de 4 ou 5 para a gente poder orar. Quando a gente vê, tem 2, 3 ali desgarrados. Não estão em 5, tem grupo com 6, tem grupo com 7. Jesus dá uma ordem direta para eles, grupo de 50. Se fosse a gente ia bater cabeça, mas eu não sei. Lá eles resolveram o negócio. Eles foram ligeiros, grupo de 50, se assentaram, se espalharam e estava resolvido o problema. A instrução foi clara.
Outra versão vai dizer, eles assim fizeram. Eles seguiram a ordem de Jesus. Em outras palavras, eles obedeceram. O que é que vocês têm? 5 pães. O que é que vocês precisam fazer? Assentar em grupo de 50. Tragam o pão e se assente em grupo de 50. Obedeceram. Vocês lembram do casamento em Caná da Galileia, no capítulo 4 do Evangelho de João? Olha, capítulo 4 não, capítulo 2, né? Errei o capítulo. Capítulo 4 é da mulher samaritana, você precisa ler a Bíblia. Evangelho de João. Se o pastor erra, você tem que corrigir. Não é, Clodoaldo? Eu falei capítulo 4, todo mundo, amém, amém. Não, capítulo 4 é mulher samaritana. Mulher no poço lá. Não esqueça disso. Capítulo 2 é o casamento. Caná da Galileia. O que acontece? Maria diz, olha, façam tudo conforme ele mandar. E Jesus mandou. Olha, está vendo as botijas ali? Coloquem água. Eles obedeceram. E foram surpreendidos com o milagre da transformação da água no vinho. Da água em vinho. Obediência. Nós sabemos o que é obediência. Obediência é o ato ou efeito de obedecer. Qualidade ou estado do obediente. Total submissão a algo ou alguém. Se sabemos o que é obediência, nós também sabemos o que é desobediência. Desobediência é ação de desobedecer. Falta intencional de obediência. Inobediência, insubordinação, não observância, transgressão de uma ordem. Nós sabemos o que é obedecer e nós sabemos o que é desobedecer. Aliás, a maioria de nós é desobediente. A gente gosta mais é de desobedecer do que obedecer. Mas quais são as ordens que a Bíblia nos apresenta, principalmente com relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas? Eu quero só lembrar você, porque esses textos nós já lemos. Êxodo 13:2, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Êxodo 12:13, separem para o Senhor o primeiro nascido do ventre. Todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-lo, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre seus filhos. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Êxodo 23:19. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de toda a sua plantação. E aí é acrescido de promessa, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3:9 e 10. Eu poderia ainda citar Malaquias 3:10, tragam à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Queridos, os discípulos obedeceram o comando de Jesus. Os discípulos obedeceram, eles não questionaram, eles não argumentaram. Sabe o que acontece conosco? Eu tenho que dar o exemplo positivo dos discípulos e tenho que trazer para nós o exemplo negativo. A gente contra-argumenta com Deus. A gente vê uma ordem clara na Bíblia e aí a gente fala, mas isso aqui era lá em 1900 e Guaraná com rolha. Isso aqui era no tempo de Jesus. Isso aqui era no tempo da lei. A gente vê uma ordem, ao invés da gente obedecer, a gente questiona. E a Bíblia é muito clara para nós a esse respeito. A Bíblia é muito clara para nós. É por isso que a Bíblia fala em 2.000 versículos sobre dinheiro, sobre bens materiais. É para ensinar a gente,
é para que a gente saiba obedecer. Sabe aquela coisa do quartel? Alguns aqui serviram. Ordem dada é ordem cumprida. Missão dada é missão cumprida. Mas a gente lê aquilo que Deus nos ordena fazer, o comando de Jesus, o comando de Deus, o comando do Espírito Santo, e ao invés de nós obedecermos, nós questionamos. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e o pregador disse o seguinte: num culto muito simples, Deus falou para ele o seguinte: olha, dê tudo que você tem no bolso. Ao invés dele obedecer, ele repreendeu a voz. Não é? Porque às vezes a gente funciona dessa maneira. Deus coloca no nosso coração, o Espírito Santo fala com a gente, e aí a gente faz assim: essa voz não é de Deus. Isso não é uma ordem muito divina. Isso não é uma ordem muito divina. Queridos, os discípulos, para verem um milagre da multiplicação daquilo que eles tinham na mão, eles obedeceram a voz de Jesus. Eles obedeceram o comando de Jesus. Eles não questionaram, eles não contra-argumentaram, eles não discutiram com Jesus. Jesus falou: assenta em grupo de 50. É isso que nós vamos fazer, Jesus. Obediência é uma decisão. Toda decisão gera consequência. A desobediência também é uma decisão. Toda desobediência gera uma consequência. E ao meu ver, eu penso que a diferença entre a decisão de obedecer e a decisão de desobedecer é o resultado, são as consequências. E aqui eu quero falar diretamente ao seu coração. A decisão de obedecer o Senhor, em trazer os dízimos, em ofertar, vai gerar uma consequência positiva. A desobediência de não trazer, de não entregar, vai gerar uma consequência. É fato. Toda ação gera uma reação. Não é lei da física isso? É isso? É que eu só estudei geografia. Mas é uma reação. É uma lei da física. Toda decisão que você toma, vai gerar uma consequência. E espiritualizando o negócio mais ainda, eu poderia dizer para você, quando você decide obedecer ao Senhor, é bênção. Quando você decide desobedecer, é maldição. Será, pastor? Deuteronômio 29. Leia Deuteronômio 29. Chega em casa, lição de casa. Bênção e maldição, é você que escolhe. Você já imaginou? A decisão de escolha está na nossa mão. Obedecer e desobedecer é uma decisão. É uma escolha que eu faço. Mas a obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. E como nós estamos falando de finanças, aí é que o negócio aperta. Porque a gente decide desobedecer, mas quando o calo aperta, a gente grita: ai, 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 Jesus. Ou é só comigo que acontece isso? É que vocês são muito crentes, eu sou menos crente, não é? Então é só comigo que acontece esse negócio. Quando eu desobedeço, eu digo: ai, ai, ai. Porque vem uma consequência. É fato. Já que nós não tivemos muito glória a Deus aqui nesse ponto, você vai cutucar o seu irmão do lado aí e vai dizer: a primeira chave para a multiplicação em sua vida é a decisão da obediência. Chacoalha ele, Zé!
Chacoalha ele. A decisão de obediência. A primeira chave para abrir os céus, a primeira chave para multiplicação, a primeira chave para prosperidade é a decisão de obedecer. É você e Deus. Não é você e a sua mulher, não é você e o seu marido, não é você e a sua família, é você e Deus. Eu decido obedecer. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o segundo ponto. A segunda chave para a multiplicação em sua vida é que tudo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. Aqui muitos cristãos não entendem. Antes que seu dinheiro possa ser multiplicado, ele precisa ser abençoado. Em outras palavras, ele precisa ser dado, entregue ao Senhor. Quando nós damos as primícias da nossa renda ao Senhor, o dízimo, o restante dele é abençoado. Eu ouso dizer, abençoado para multiplicação, abençoado para prosperidade, abençoado para nos fazer prosperar. Volta os seus olhos para o texto de Lucas, capítulo 9, verso 12 a 17. Senhor, despede o povo, manda esse povo embora. Não vou fazer isso não. Mas eles precisam comer. Dá-lhe voz de comer. Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O negócio vai ficar difícil, nós aqui já estamos tirando para o ímpar. Mas já que o Senhor pediu, está aqui, os 5 pães e os 2 peixes. E o Senhor faz o quê? Não, o Senhor não multiplica. Ele abençoa. Ele abençoa. Romanos capítulo 11, verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. O que é que Paulo está dizendo para nós? Você não tem como tirar uma parte da massa fermentada e dizer, ó, só essa parte é santa, a outra não. Você não amassou tudo? A dona Mirene faz bolo, faz pão também. Coloca fermento na massa do pão, mexe e espera crescer, não é? Agora vai tirar dali e vai dizer, tirei essa parte aqui que ela não é fermentada. Não, tem fermento, vai crescer. Se a parte da massa é santa, toda a massa oferecida é santa. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Vocês vão responder na pergunta, tá bom? Amém? O que os discípulos tinham? Não é assim, Cleverson. Você vai induzir os crentes a aprender a Bíblia errado. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Pães e peixes, aí pode ser qualquer quantidade. Pode ser um pão, como pode ser 5, pode ser 10. O texto diz 5. Então vamos lá. O que os discípulos tinham? O que eles fizeram? Com convicção, gente. O que eles fizeram? Entregaram para Jesus. O que Jesus fez? Oi? Ergueu os céus e abençoou. Ergueu os céus e deu graças. Então eu vou falar para você o que é erguer aos céus e dar graças. Jesus invocou uma bênção, consagrou em solene oração, invocou a bênção de Deus sobre o que tinha recebido. E agora outra pergunta, o que aconteceu? Partiu e entregou aos discípulos. Então eu quero que você guarde bem essa informação. Devolveu aos discípulos. Qual foi o resultado? Multiplicou. Alimentou 5.000 pessoas a partir de uma refeição.
Mas tem um detalhe muito importante no texto que eu e você muitas vezes não observamos. E eu vou fazer uma pergunta e quem acertar vai ganhar um abraço do Ney. Nas mãos de quem aconteceu a multiplicação? Na mão de quem? Depois cobra um abraço do Ney, Luzia. Nas mãos dos discípulos. Não foi na mão de Jesus que aconteceu a multiplicação. Quando Jesus agradece e entrega aos discípulos, ele reparte ao discípulo, não está dizendo que ele partiu o pão, mas está dizendo que ele repartiu aos discípulos. E a partir daquele momento, nas mãos dos discípulos, a multiplicação começou a acontecer. E agora eu quero ver gente levantando a cadeira, jogando para cima. Querido, a multiplicação daquilo que Deus está dando a você acontece na sua mão. A multiplicação daquilo que Deus abençoa acontece na sua mão. Não é na mão dele, é na sua mão. Quando você entrega, quando você santifica, quando você consagra, é na sua mão que o milagre acontece. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Nós temos a história da viúva pobre. O que acontece com o azeite? Ele multiplica. Ah, na mão do profeta? Não, na mão dela. Porque Deus é um Deus que multiplica. Há um livro chamado Talmud. Esse livro esse é um livro básico da religião judaica, que contém a lei oral, as doutrinas, a moral, a tradição dos judeus. E nesse Talmud tem uma frase que diz o seguinte: aquele que desfruta algo sem dar graças é como se tivesse roubado a Deus. O que eu estou querendo dizer para você e ensinar você nessa noite? Que quando você recebe o seu provento, quando você recebe o seu salário, dê graças a Deus. Ore agradecendo a Deus. Ore agradecendo a Deus. Na minha casa, nós temos um hábito. Depois de nós recebermos o nosso provento, o nosso salário, nós vamos ao mercado, nós fazemos a compra. E quando nós chegamos em casa, sabe o que nós fazemos? Nós oramos e consagramos ao Senhor todos os alimentos que a gente colocou no nosso celeiro. E sabe, queridos, eu posso dizer para você que eu não oro por você todos os dias, mas pelo menos uma vez por mês eu oro. Eu digo: Deus, obrigado, porque o Senhor está abastecendo nosso celeiro. Primeira coisa, nos ensina a repartir aquilo que temos. Deus, abençoe a sua igreja, abençoe todos os dizimistas, abençoe todos aqueles que ofertam, porque nós sabemos de onde vem o nosso recurso. Sabe, queridos, às vezes nós recebemos de Deus, mas nós não voltamos para agradecer. Deus multiplica. E nós não podemos desfrutar de algo sem dar graças, porque é como se nós estivéssemos roubando de Deus. A segunda chave para Deus multiplicar em sua vida é: tudo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. Deus quer multiplicar o que está nas suas mãos. Entregue a Ele o que precisa ser entregue. E veja a multiplicação acontecer. Primeira chave, decida. Decida obedecer. Segunda chave, cutuca o irmão que está do seu lado e diga a ele:
Tudo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. Tudo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. Terceira chave para multiplicação. E como eu disse a você, que são 3 chaves, a gente está caminhando para o final. Você já entendeu. 3 chaves para multiplicação. A terceira chave para Deus multiplicar em sua vida é: somente o que é dado pode ser multiplicado. Quero que você mantenha em sua mente e seu coração junto aos discípulos de Jesus. Imagine se eles tivessem ficado com os 5 pães e 2 peixes. Alguém arrisca um palpite? Se eles tivessem ficado com os 5 pães e os 2 peixes. Primeiro, eles não teriam visto o milagre. Certo? Segundo, eles não teriam participado de um milagre. Terceiro, eles não seriam parte de um milagre. Gravou isso aí? É do Espírito, porque não está aqui. Sério mesmo, pode perguntar para eles, ela está com uma cópia lá. Queridos, imagine se eles tivessem ficado com os 5 pães e 2 peixes. Eu quero, antes de continuar esse detalhe, mostrar algo importante para você. Primeiro é o tamanho dos pães. Se você está imaginando um pão de forma daquele bem grande que você faz na sua casa, daquele que a Cleci faz, daquele que a irmã Mirene faz, errou. A gente pode usar o meme lá do Fausto. Errou! Não é não? Se você está imaginando um pão daquele tamanho, você errou. Se você está imaginando um pão bengala, lembra do bengala? Quem lembra do bengala? Não existe mais, né? De vez em quando você acha, meio menorzinho. Mas eu lembro que na minha época o bengala era desse tamanho. Se você está imaginando um pão francês, você errou. Aqueles 5 pães eram do tamanho de uma almôndega. Todo mundo conhece almôndega aqui? Uma bolinha de carne desse tamanho. Aqueles pães eram do tamanho de almôndegas. Continue exercitando aí a sua imaginação. E os 2 peixes? Se você está imaginando um peixe de 10 quilos, errou. O máximo que você vai conseguir aproximar de imaginação, sabe aquela sardinha que você abre, compra na lata e abre, e quando você vê o tamanho da lata, você diz assim: uau, vai ter uma peixada aqui dentro. Só tem 2 sardinhas, mirradinha. É mais ou menos desse tipo. Os peixes não passavam de gramas, de algumas gramas. Você já imaginou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos? Era a alimentação, era o almoço de um trabalhador. Então, Marli prepara a minha marmitinha para eu vir para o trabalho, dizendo assim, ó, tem 5 pãezinhos aí, 2 peixinhos. É uma mordida no peixe e 3 no pão, para tentar misturar o negócio. Não é não? Mas eles decidiram entregar o pouco que eles tinham na mão do Senhor. Quando se trata das nossas finanças, quando nós tratamos dos dízimos, há uma diferença muito grande em entregar e dar. Entregar é simplesmente devolver aquilo que já pertence a Ele.
Você entrega por obediência, você entrega por fidelidade. Dar vai além. Dar envolve disposição, sentimento, envolve desapego. Olha o que a Bíblia diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Malaquias vai dizer para nós, tragam os seus dízimos e sua oferta à casa do tesouro. Mateus 6:21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu posso finalizar dizendo então, que Deus olha para a nossa obediência, mas Ele olha para a nossa obediência, Ele olha para a nossa fidelidade, mas Ele olha também para a disposição do nosso coração. Ele olha para a disposição do nosso coração. Pastor, você poderia dar um exemplo para nós? Claro. Samuel, quando foi ungir Davi, foi à casa de Jessé ungir o novo rei. Jessé começou a trazer os cavalões primeiro, os brutos, os bonitões. E Samuel dizia, Senhor, é esse que eu devo ungir como rei? Não, é bonito, é caprichado, musculoso, mas não é esse. Próximo, ok, 1,80 m, sarado, sabe lutar, briga bem, vai para o fronte, mas não é esse. E passam lá os filhos de Jessé todos. E o que Deus diz para Samuel? O homem vê o exterior, mas Deus olha o coração. Então, querido, meu irmão, minha irmã, Deus olha para a disposição do nosso coração. Deus olha para a disposição do meu e do seu coração, quando nós estamos trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos e a nossa oferta. Deus sonda o nosso coração. Salmo 139, o Senhor nos conhece profundamente. Somente o que é dado pode ser multiplicado. Presta atenção, naquele grupo de pessoas, 5.000 pessoas ali, será que não tinha mais ninguém? Desbloquear o dispositivo. Está querendo falar comigo agora? Presta atenção, será que no meio daquelas 5.000 pessoas, não tinha mais ninguém com pão e peixe lá? Só pode ser multiplicado aquilo que é dado. E que os discípulos deram 5 pães e 2 peixes. Dar é diferente de entregar. Entregar envolve fidelidade, envolve obediência. Dar envolve disposição do coração, alegria. Você conhece muito bem aquele videozinho lá da África que corre e circula aí de quando em quando no WhatsApp. O pessoal indo entregar o dízimo, uma música muito boa no fundo e o pessoal dançando com muita alegria. Porque dar envolve disposição do coração. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz o seguinte: a terceira chave para Deus multiplicar na sua vida é: somente o que é dado pode ser multiplicado.
Somente o que é dado pode ser multiplicado. Presta atenção, que a gente não terminou ainda. O que você retém não é multiplicado. O que você retém não é multiplicado. Somente foram multiplicados os pães e peixes que chegaram na mão de Jesus. O que os outros reteram, a gente nem sabe da história. O que eu e você retemos não pode ser multiplicado. Ele pode ser consumido. Ele pode ser absorvido, mas não pode ser multiplicado. Então, uma disposição aí para o seu coração. Olhe bem, quando os recursos estão chegando nas suas mãos, o que você está fazendo? Entregando, dando para ser multiplicado ou retendo para ser consumido? O que é retido é consumido. Feche os seus olhos. Tangedor. Queridos, eu quero finalizar essa palavra com você, dizendo o seguinte: Deus quer nos fazer prosperar, amém? Ele nos convida, Deus nos convida para uma vida próspera. Ele quer nos levar a um outro nível. A verdade é que Deus pode fazer as nossas finanças ir além do que jamais poderíamos fazer com toda a nossa inteligência ou sagacidade. Deus quer ver as suas finanças sendo abençoadas, sendo multiplicadas. Sabe, queridos, se o seu coração não for avarento, se o seu coração não for ingrato, o Senhor vai abençoar sua vida sobremaneira. E por conhecer a disposição do seu coração, Ele vai multiplicar aquilo que você tem. Porque Ele sabe que os recursos nas suas mãos não são retidos, eles são dados. E eles são dados para uma causa maior, para uma obra maior. É por isso, e eu creio, e é por isso, que eu e a minha família, nós estamos encabeçando a lista dos 80. Sabe, queridos, é por saber que Deus é o maior doador, que eu, como filho, quero ser também. E é por saber que Cristo, que deu a sua vida por nós, deu tudo o que tinha, para uma obra ainda maior. Eu quero, ao exemplo de Jesus, na minha vida financeira, ser alguém que se desprende das coisas terrenas, para ver as coisas do reino sendo abençoada. É vital dizer a você nessa noite, que você jamais verá suas finanças multiplicadas, você jamais prosperará, enquanto você não aprender a usar essas chaves importantes do reino de Deus. A primeira chave é a decisão da obediência. Enquanto você não decidir pelo caminho da obediência, pela chave da obediência, não pode haver multiplicação na sua vida. Só vai haver multiplicação na sua vida
quando você entender que tudo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. E quando eu me disponho a entregar, a dar na mão do Senhor, aquilo que é dado é multiplicado. E eu não tenho dúvidas, em dizer a você nessa noite, que ao observar essas 3 chaves, você vai conseguir, você vai presenciar, você vai ver milagres extraordinários acontecendo nas suas mãos, nas suas finanças, na sua vida e na vida da sua família. Eu não tenho dúvidas. Sabe, queridos, estas chaves continuam tão importantes hoje para nós, quanto foram para os discípulos naquela montanha, lá na Galileia. Essas chaves continuam tão importantes para nós, quanto foram para Jacó, para Abraão, para Isaac, para Moisés, para Davi, para Salomão, para os profetas. Eu não tenho dúvidas que o Senhor pode multiplicar dentro do seu lar as suas finanças, quando você começar a obedecer, a entender que tudo precisa ser abençoado para ser multiplicado, e somente o que é dado pode ser multiplicado. Se coloque em pé. Mantenha os seus olhos fechados. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja imaginando o seguinte: pastor, igreja, eu já tentei ser fiel, eu já tentei me desprender, eu já tentei ser abençoador, mas eu não tenho conseguido. Faça um voto com o Senhor agora. Peça para que o Espírito Santo de Deus ajude você. Pastor, eu tenho sido falho com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Proponha no seu coração a obediência daquilo que a Bíblia diz. Você não precisa mais que isso. Obediência. Pastor, eu estou aqui, mas eu estou desempregado. Lá no meu trabalho. Ah, querido, faça um propósito com Deus. Faça um voto com o Senhor. Mas sabe, a Bíblia nos adverte, olha, quando você votar, cuide para que você cumpra o seu voto. Que insinuar e dizer que Deus está trocando bênção com você. Mas faça um voto com o Senhor. Faça um propósito com Deus. Eu também não quero induzir você em qual propósito você vai fazer. Faça um propósito com o Senhor. Faça um voto com o Senhor. Sabe, meus irmãos, eu creio que Deus é poderoso
para fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Deus pode. Sabe, empresário, você que está aqui nessa noite, e por ler as notícias, eu sei que o seu coração está aflito. Não estou vendendo tanto quanto eu deveria estar vendendo, ou como eu posso vender. Não estou prestando tanto trabalho como eu poderia estar prestando. Eu sei que o seu coração está aflito. Eu sei que há uma incerteza aí, mas nós precisamos continuar confiando em Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar com você. E como eu fiz aqui vários desafios, eu quero que você que sentiu desafiado em alguma área, venha para frente para a gente orar. Vamos orar vamos orar pela nossa vida, pela nossa prosperidade. Você pode sair do seu lugar? Eu não sei, talvez você está precisando de um emprego. Eu sei que tem gente precisando de emprego. Eu sei que tem gente lutando e trabalhando aqui para poder alcançar o recurso. Meu irmão, saia do seu lugar. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor abra as janelas dos céus. Você pode dar um passo de fé nessa noite. Você ouviu uma palavra, você orou. Há mais alguém? Há mais alguém? Vem. Vamos lá, gente. Vamos orar. Nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que abre portas. Nós cremos num Deus que provê. Querido, nós não pregamos uma palavra pela metade. Nós não cremos num Deus que faz determinadas coisas e outras coisas não faz. Nós cremos num Deus que é poderoso. Tem mais alguém aí? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Você pode aí, do seu lugar, começar a orar, interceder e clamar pelos irmãos que estão aqui na frente. Você pode abrir a sua boca e declarar uma palavra de bênção diante do ato de fé dos meus irmãos. Deus, nós temos aqui pessoas com o coração, Senhor, na sua obra. Nós temos aqui, Senhor, empresários. Nós temos profissionais autônomos. Nós temos, ó Deus, empregados, funcionários, tanto de empresas quanto concursados. Pai, em nome de Jesus, nós cremos num Deus que abre as portas dos céus. Nós cremos num Deus que abençoa. Nós cremos num Deus que provê. Nós cremos num Deus, como pregamos nessa noite, que multiplica. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abra as janelas dos céus sobre os seus filhos. Abra, Senhor, porta de emprego. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, o teu servo. Toma, Senhor, a empresa do teu servo. Toma, Senhor, o trabalho do teu servo. Toma, Senhor, os meus irmãos que estão precisando. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos e declaramos, Pai, com fé, que o Senhor abrirá as janelas dos céus. E nós ouviremos e nós veremos os testemunhos em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, pode se assentar.
E agora, irmãos, é o momento da gente entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. Você que está preparado, você que veio preparado, tem os envelopes aí, tem QR Code, tem tudo. Você pode vir à frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, em nome de Jesus. Depois a gente vai orar também, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos encerrar o nosso culto com essa oração. Você veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos, ó Deus, pela disposição que nós temos e a disposição que nós temos em servi-lo também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E nós consagramos o Senhor agora e declaramos que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e o Senhor vai abençoar sobremaneira os seus filhos. Deus, eu quero em nome de Jesus abençoar a semana dos seus filhos. Que seja uma semana próspera, que seja uma semana de ousadia, que seja uma semana de vitória, uma semana extraordinária para a tua honra e para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.